Oiê, tudo bem? Olha o vídeo especial que eu vou trazer para você hoje por vários motivos. Um deles é que hoje é Dia dos Pais, então eu queria um vídeo que relembrasse a gente desse sentimento tão gostoso. E o outro motivo é que é um dos primeiros, nem era vídeo para te falar a verdade, uma das primeiras casas que eu fotografei quando eu criei o projeto Life by Luffy. Logo no início do canal, eu ainda apresentava fotos antes de fazer vídeos. E esse realmente foi um encontro que me emocionou muito. É um pai com um filho, que esse filho já deve estar maior que eu, dessas alturas do campeonato. Mas é um encontro tão interessante que mostra a casa, o pai, o filho e a relação importante deles dois nessa casa. Então eu vou passando aqui o vídeo, vou parando e a gente vai comentando sobre isso. Prepare-se para se encantar, viu? Com as fotos, inclusive. Vou colocar aqui para gente. Quer ver? Ó? Vamos rodar. O que eu vou mostrar para vocês hoje me inspirou tanto, porque ela mostra a relação de um pai com filho dentro de casa. Foi uma das primeiras que eu fiz para o Life by Luffy e eu vou dividir com vocês agora. Eu fui visitar o Paulo Alves, ele é arquiteto. Vocês viram a vinheta? Essa vinheta era a vinheta que iniciava o Life by Luffy durante um bom tempo. E essa vinheta, eu jogava cenas mesmo que eu tinha de fotografias. Então eu queria relembrar isso e foi muito gostoso. Vamos tocar aqui. Arquiteto e designer de mobiliário. E eu sempre gostei demais do trabalho dele porque é relacionado com a brasilidade, com a madeira, com a natureza, com os desenhos que falam com a nossa alma Brasil. Né? E quando eu cheguei para visitá-lo, eu percebi que não só ele vende esse conceito, como ele vive esse conceito com uma verdade muito grande. Vocês viram isso que ele acabou de falar, que eu acabei de falar no passado? Que ele não só vende esse conceito por ele ser marceneiro, mas ele vive esse conceito. Isso eu acho super importante quando a gente está falando sobre trazer verdade para dentro de casa. Quando eu cheguei na casa dele, claro que a gente imagina que uma pessoa que produz algumas coisas, que ele vai ter muitos dos seus exemplares ali dentro de casa. Mas ali era muito interessante ver que aquilo era a vida dele que se transformava em móveis, e não ele transformava a casa dele num showroom das coisas que ele criava. Então, quando a gente quer criar alguma coisa dentro, né, que tenha verdade, primeiro ela ressoa dentro. Eu acho que foi essa história que me tocou. Vamos continuar aqui. A produção da marcenaria SP fica embaixo da casa dele. E aí ele montou uma casa meio oásis, gente, sério, em cima. Por que eu digo oásis? Porque ele está na região central de São Paulo e ao mesmo tempo parece que você está numa fazenda do interior ou numa casinha do interior. Olha quando você chega e já tem esse lago. Olha ele aqui brincando com o José, o filho dele. Aqui é um ponto importante para a gente conversar. Primeiro que ele já não está mais morando nessa casa, e essa casa, hoje, a marca dele se chama Paulo Alves mesmo. Estou deixando o link para vocês aqui, bonitinho, para você seguir. E ele tem esse largo de carpas, que foi a hora que ele estava brincando com o filho dele. E aí entra a história que a gente está falando sobre a relação pais e filhos. Agora, você reparou quando eu falei que parecia uma fazenda e um oásis dentro do centro de São Paulo? Era uma região central de São Paulo e, de repente, você entra numa casa que parecia que estava no interior do Brasil. A capacidade que a gente tem de transformar a nossa casa num lugar que seja tão a nossa cara que pode até te transportar para um lugar diferente daquele que você está. Porque eu me lembro saindo da casa dele e aquele caos da cidade estava lá. E nem parecia que eu estava há minutos atrás no oásis. Então pensa nisso na sua casa também, viu? Porque ela pode transformar e muito o seu estilo do jeito que você quiser. Vamos seguir aqui. Aliás, essa história dele com o José é muito interessante, porque quando eu fui fotografá-lo, foi um dia de semana normal. Então eu entrei no ritmo deles, não foi porque eles vieram fazer as fotos comigo. Isso é muito bacana, porque tudo verdade. Então ele estava ali esperando a hora de ir para a escola. Então ele está brincando com o filho. Olha ele tirando o sapato dele aqui para poder brincar, né? Aqui com o José, com os peixinhos no lago. Gente, ele tem um lago com peixinhos dentro de casa, na região central de São Paulo. Não é demais isso? E vocês viram essa história do filho tirando ali a meia dele? Ele falou assim: não, pai, vamos brincar, etc e tal. E isso foi um momento de estar junto mesmo, assim, de estar nessa história. E a gente não programou nada.
simplesmente eu só estava acompanhando fotograficamente tudo que estava acontecendo, e isso foi muito bacana. Agora, tem uma outra história que eu quero que você repare assim que voltar a cena. Eu estou achando muito engraçado, porque esse daqui é o primeiro react que eu estou fazendo com vocês de um vídeo, e aí tem eu em dois momentos da vida, tão engraçado. Eu estava olhando e falei, gente, olha aí, ó, parece que eu estou conversando comigo mesmo. Pausa, vamos seguir. Vamos voltar aqui. Né? Imagina isso na cabeça de uma criança. Né? Quando você entra aqui pela casa, você entra pela cozinha, e a cozinha ela já é um corredor. Eu adoro os tijolos, porque justamente traz essa relação com casas do interior. Né? E essa parte de madeira é toda feita por ele também. Presta atenção, você viu que a cozinha ela é um corredor toda de tijolo, e ele vem com objetos tipo aqueles santos, que olha aqui, ó, vou voltar aqui um pouquinho para você ver, ó. Ó, tá vendo? É tipo um oratório aqui na cozinha. Isso é super interessante, porque se você parar para pensar bem, ela é inclusive econômico. Ó, não gastou com massa corrida, com tinta, com não sei o quê, e ficou muito legal. Mas o objetivo não era esse, era trazer essa memória de vida no interior. Né? Então isso aqui realmente, na hora que eu entrei, vi essa cozinha que não é de azulejo, porque a gente não precisa ter uma cozinha inteira de azulejo, só onde molha. Se não está molhando naquela área, a outra área não precisa. A minha cozinha, por exemplo, não tem azulejo, tem nada de frio, ela é todinha direto na parede. Vamos continuar. Justamente traz essa relação com casas do interior, né? E essa parte de madeira é toda feita por ele também. Agora olha ele aqui fazendo suco com José. Vai acompanhando aí que eu vou te falar o que eu penso de tudo isso. A sala ela é aberta, e em cima, no mezanino, é onde fica o quarto do Paulo. Então olha só esse corrimão. Olha isso, gente, essa escada. Né? Isso aqui já é uma marca do Paulo, né? Você tem o jeito que ele faz os móveis, inclusive, já lembro. Mas olha como uma escada pode se tornar um objeto escultórico dentro da sua casa, e não simplesmente um objeto para você subir. Então é muito interessante você pensar na beleza da história que você está criando, independente se ela é utilitária ou não. Tem que ter sempre uma busca de design que é bacana. A escada, não é lindo? E quando você chega lá no quarto, você tem uma decoração toda especial, que eu gosto demais, e essa história de ser simplesmente um mezanino, onde você tem a vista lá para baixo da casa toda. Aqui na sala, onde é o coração aqui da casa, tem essa estante. E essa estante é onde tem desenhos que o José fez para ele, lembranças de família, os discos que ele mais ama, né? Então é muito interessante. Tem esse móvel aqui que ele desenhou também, que é muito legal e é um clássico dele, né? Olha só que interessante, estantes. Eu até publiquei esses dias uma postagem onde eu mostrava vários tipos de estante. Eu sinto uma falta danada da estante da minha casa, tá? Vou falando isso para vocês, da casa antiga, para quem me acompanhou, que inclusive é essa casa que está passando aí, que a gente está vendo. Eu gosto muito de estante justamente porque você consegue organizar as vivências da sua vida. Então você tem ali os objetos de decoração, os livros que você gosta, né, as referências que você tem, e tudo aquilo vira um grande quadro. O que a gente não pode fazer é aquela estante super acumulada, onde nada faça realmente o sentido para você. E esse caso aqui, ele tem desenhos do filho, vocês repararam? Olha, vou voltar aqui para você ver algumas coisas na estante. Ó, tem aqui a religiosidade, né, dele. Olha, um saci. Essa daqui é a marca dele. Agora, olha aqui o desenho do filho dele, ó, que desenhou. Tá vendo? Ó? Que interessante. Olha aqui, ó. Isso pode ser uma grande decoração da sua casa. Isso vale muito mais do que, às vezes, você comprar uma coisa caríssima. Você tem ali o amor do seu filho, das suas crianças, alguém te trouxe alguma coisa desenhada à mão e você coloca na estante num lugar de honra. Eu acho isso tão importante. Eu tive uma vez um ao vivo daqueles que eu fazia do Pitacos, que na hora que eu estava ajudando na decoração, que eu passei o olho num desenho da mulher que estava lá na garagem que o filho dela tinha feito, eu coloquei no lugar de destaque na hora que a gente agitou a cozinha. Eu acho que aqui mora essa história linda que a gente está falando do Dia dos Pais. É você saber valorizar essas pequenas coisas, e não alguma coisa que você compra, às vezes, de plástico, de cerâmica, de alguma coisa, numa loja, e bota num destaque maior do que essa maravilha que eu estou olhando agora na tela junto com você. Faz sentido para você? Eu acho que faz bastante, né?
Vamos seguir daqui. Desenhos que o José fez para ele, lembranças de família, os discos que ele mais ama, né? Então é muito interessante. Tem esse móvel aqui que ele desenhou também, que é muito legal e é um clássico Esse dele, móvel desse. né? Quando você desce, lá embaixo fica o quarto do José e um banheiro. O que eu achei interessante foi essa escada onde ele fez o antiderrapante como um desenho. E eu gosto muito. Volta, vamos voltar. Olha isso aqui. Ela não é um piso qualquer. Sabe aqueles antiderrapantes que você compra mesmo a fita? Então, só que em vez de ele colocar aquela fita reta, onde todo mundo coloca sempre aquela fita reta no final do degrau, ele picou ela e fez uma história lúdica, como se fossem, sabe, uns confetes caídos ali, sabe? E isso ficou muito bonito, porque ele comprou branco e preto. Então ele tem o efeito antiderrapante, mas não tem a caretice de fazer reto. Você consegue criar alguma coisa. Então a casa ela é lúdica, ela é preparada também para a criança e também para a criança interior do adulto que mora ali. Por que ela tem que ser séria se ela pode ser divertida? Eu amei essa parte. Eu acho que ela é uma inspiração muito legal para a gente seguir. Como um desenho. E eu gosto muito dessa beliche que ele fez para o José com esse dragão ou cobra, não sei, mas vocês estão reparando que ela vem com um desenho de sei lá, um monstro do Lago Ness, né, um dragão, uma cobra, etc. Mas não só isso, mas ela é uma na vertical e a outra ela é transversal a ela, tá vendo? Ó? Onde o Paulo, deixa eu me tirar da cena aqui, peraí. Onde o Paulo aparece deitado, ela está numa posição e a outra tá o do José. Então isso é muito interessante, é uma forma diferente de pensar a disposição do quarto. Eu acho isso sempre estimulante. Cobra. E também uma coisa que me chamou muita atenção foi esse cabideiro que ele colocou aqui, que é simplesmente um galho, né? Simples e bacana. Gente, essa eu imitei. Olha quanto tempo faz, tá? Que eu fiz o Life by Luffy com ele. Há muito tempo. E eu nunca esqueci essa história de ter um galho como um cabideiro. Ele é a natureza pura. Você acha na rua um galho desse. Você coloca ele na parede e ele serve para você ter o seu suporte. Você pode pendurar bolsa, toalha, roupa, etc. E tal. Muito legal. Tá vendo quando a gente fala que ideias muito boas não precisam ser caras? Essa daqui é uma das que me marcaram. Imagina eu lá no início gravando isso. Mas o que mais me tocou, gente, imagina, é a relação desse pai com o filho. Né? Quando você tem uma casa, olha, você imagina, você sentiu a alegria dessa casa? Você sentiu o prazer desses. Eu vou voltar isso aqui para vocês verem, porque eu captei essa foto. Não tem como você pedir para a pessoa fazer essa foto. Olha a alegria do Paulo correndo com os brinquedos com ele. Eu meio que estava vivendo a rotina disso. Olha que coisa mais linda. Os dois brincando mesmo. Isso foi muito, muito bonito de ver e estar presente nessa história foi para mim um prazer. Olha só, é uma foto, e eu saudade das minhas fotos também. Quer dizer, toda coisa, casa que eu vou, eu sempre continuo fotografando, tá, gente? Só que acaba sendo publicada na outra rede vizinha. Dessa casa. Você sentiu o prazer desses dois de estarem brincando dentro de casa? Casa é isso, gente. É você poder realmente desfrutá-la, correr para cima e para baixo, fazer as coisas que você gosta, ter esse espaço para você realmente curtir com o seu filho, com as pessoas que você ama, né? Então eu acho que esse momento especial que eu coloco essa matéria de pai com filho é para realmente a gente valorizar, usando essa relação do pai homem com filho, mas assim, vamos usar com a mãe com o filho, ou com os amigos, ou a gente com os nossos pais, ou enfim, todas essas pessoas que a gente ama e saber, não temos tempo para rascunho. Olha quanto tempo eu falo isso com vocês. Não temos tempo para rascunho. Vem num momento maravilhoso para a gente repensar também. E você viu uma história interessante? Muitas vezes quem é pai está pensando só na sua relação com seu filho. Mas aqui eu toco numa ideia muito interessante. Como é que está a sua relação com seus pais? Né? Porque a gente é a criança deles. Então a gente também tem que tentar manter essa diversão, essa alegria, trazer esse prazer. Né? Eu acho bonito isso. Estou emocionado aqui agora, nesse momento. A vida é agora. A vida é agora e a gente tem que viver essa vida da forma mais legal, simples e verdadeira possível. Porque olha isso aqui, gente, ele comendo bolo com o filho. Não, e ele que fez o bolo, tá? Eu tô lá, esse bolo tá lá fazendo, ele tira o bolo do forno e tá ali servindo pra gente. E qual o preço disso? Pouco. E o valor disso? Imenso.
Né? Então é assim, então você faz isso numa terça-feira com seu filho, às vezes ele vai gostar muito mais do que a gente dar um presente caro para ele, isso, definitivamente. Essa reorganização da nossa mente é que precisa ser feita. Essa história de saber exatamente que caminho que a gente está seguindo, os valores que a gente está levando, é que realmente valem a pena. Sabe o que me dá orgulho, gente, agora olhando essa cena? É saber a coerência que eu tenho com vocês desde o início do canal. Eu sempre tive essa busca de mostrar para vocês que o que eu mostro vai muito além da decoração ou de uma casa bonita deixar de ser bonita. Ou seja, é trazer todo esse ensinamento que a gente precisa pensar. Eu me assistindo, eu estou me vendo uma outra pessoa me ensinando algo que eu não posso esquecer jamais. Espero que você também tenha tido essa sensação, porque me emocionou aqui agora. Né? Então olha só como uma casa e como uma história contada numa terça-feira qualquer de uma semana qualquer pode mexer com a gente. Né? Então eu gosto muito dessa história porque ela realmente mostra uma relação linda. Inclusive, quem fala muito dessa relação de pais com filhos é o Marcos Piangeres, um amigo muito querido que escreveu o livro Papai é Pop 1 e Papai é Pop 2. Que legal falar do Marcos, gente. Olha, a gente é amigo há muito, muito tempo e ele é uma referência para mim para falar de paz. Então, vou deixar aqui o Instagram para vocês seguirem também, quem já não segue, porque ele é muito famoso. Amigo querido que amo demais e é uma referência mesmo para falar de relações de pais e filhos. É incrível, porque ele realmente conta e estimula essa relação de uma forma muito, muito, muito inspiradora, na verdade. Né? Um dia eu vou mostrar a casa deles aqui para vocês. Pode esperar, Também Marcos, quero que eu vou aí na sua mostrar. casa Olha ainda. aí. Olha, eu já estou de barba branca, Luffy antigo, e eu tô até hoje não mostrei a casa do Marcos. Então, se o Marcos estiver me assistindo, se você conhecer ele, vocês vão invadir a caixa postal dele lá, falando para ele: o Luffy de barba preta, de barba branca, estão te cobrando para poder fazer a casa que até hoje eu não fiz. E não é por falta de encontrar, não, viu? Foi falta só da gente fazer. Tá na hora. E, enfim, gente, muito obrigado por estarem aqui. Eu acho que é uma semana especial para poder falar dessa história de pais com filhos e usar essa história que eu estou contando, não só como uma relação ali simples e momentânea, mas uma história que toda a casa, todo o ambiente, tudo que se faz ali revela que ali há felicidade, que ali há um aproveitamento do momento agora. Né? E a gente valorizar o momento que a gente está agora com as pessoas que a gente ama é a coisa mais valiosa que a gente pode fazer, tá bom? E lembra de se inscrever no canal se vocês não inscreveram. E sabe uma coisa também que me falaram que é muito interessante, que eu vou aprendendo com o YouTube, é dar o joinha aqui embaixo, tá vendo? Tem uma mãozinha assim? Dá um joinha aqui e isso vai ser muito importante para ir aumentando os views do canal. Olha que amor, deixa eu falar para você também. Então, agora que eu estava pensando sobre as fotos, você que é membro do canal, porque você também pode ser membro do canal, vocês sabiam? Deixa eu me colocar grande aqui para você ver. Eu vou começar então a colocar fotos que eu faço na casa, vou começar a jogar lá nas nossas comunidades dos membros do canal. O que vocês acham? Para vocês verem mais fotos que eu faço durante cada visita. Então, torne-se membro do canal, deve estar escrito aqui embaixo, em algum lugar que você está assistindo assim, seja membro. Aí você se torna, você apoia o canal, todas essas mensagens que eu passo para continuar visitando tantas casas, tá bom? Vai ser um prazer se a gente continuar junto assim. E se inscreve também no canal, né, gente? Tá bom? E muito obrigado, viu, gente? Eu estou muito feliz com os e-mails que vocês estão mandando e muito feliz também com os comentários que têm surgido cada vez mais aqui no YouTube, tá? Se você se inscreveu naquela lista que eu falei para você se inscrever, lembra de que eu mandei para você já um e-mail e deve estar lá o link para você clicar. Se você não clicar nesse link, os e-mails vão ficar caindo na caixa de spam e aí você não vai saber que eu mandei o e-mail. Então clica lá para a gente poder continuar essa interação, tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu mais uma vez. Obrigado a você, Luffy. Olha que legal, hein, gente? Eu poder revisitar esse vídeo, me ver falando tantas coisas interessantes e saber que elas são coerentes com tudo aquilo que eu venho trazendo ao longo dos anos para vocês. Eu quero aproveitar para desejar um feliz Dia dos Pais para todo mundo, para todas aquelas pessoas que, mesmo que não sejam pais, elas têm o amor de pais, de carinho, de cuidado com todas as pessoas que protege, que ajuda, que está sempre trazendo tanto amor, que é uma referência paterna.
Feliz dia para vocês todos, viu? Muito obrigado por fazerem parte desse canal. Fico emocionado de a gente estar tanto tempo junto e, claro, que vamos seguir juntos. Um beijo para vocês e até mais. Tchau! A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.